Mauro Betting, com relação ao sorteio da Copa do Brasil. Gostosinho. Foi inacreditável. E ó, nosso vidente Vamp tinha previsto tudo. Vem em mim. Ele pediu pra ele. Vem não, em mim. Tira dele. Direito do... Tira do garoto do Rio. Joga no Vamp. De Ipanema, do Lebron lá, do... Como é? Verdade. Carioca, Fluminense, né? O Fluminense. É Carioca e Fluminense. Carioca. Tira do Fluminense e vem aqui pro Baiano Nagô, de origem... Ele prefere carioca, por óbvio. afrodescendente de origens indianas, radicalizada no Marrocos. As bolinhas, professor... Radicalizado mesmo. Foi o Bebeto que tava no sorteio. Bebeto e o Bebeto foi preparado certinho. Foi perfeito. A Globo orientou, o Sport TV falou, ó, quando pegar o Corinthians, aí você vai na bola gelada. Você já sabe o que é. Não fala porque tem teoria da conspiração mesmo. O cara acredita nisso. Quando saiu o Palmeiras... Pega a bolinha quente. A bolinha quente que é o São Paulo. O Potinho, ele tinha com o Potinho. Ele vai agora. Ô, brincadeiras à parte. Ficou da hora, ficou bem, Até bem. porque, além dos 4 Se clássicos... fosse combinado que nem o tempo Não Zé Moto, ganhava era professor conseguir. assim. Era. Conta aí, professor, como era antes. Não, que o cara em casa pra saber como era. Às vezes tem uma bolinha só. Saco preto. A bolinha do no congelador. Mas a bolinha Antes de passar a palavra pro Mauro Betting, a gente vai botar a arte aí E eu vou dizer quem Essa passa. dos confrontos. E vamos dizer quem passa. Ele tá empolgado hoje. Ah, Ele que eu tá- gostei eu gosto dessa dele Copa do assim. Brasil. Ó, é só que clássico bonito, hein? regional. São 4 clássicos Estadual. regionais. Estaduais. Estaduais. Você tem aí. Primeiro vamos falar dos clássicos estaduais. Ceará e Fortaleza, que é uma Monstro. rivalidade gigantesca. Clássico Rei, Goiás e Atlético Goianiense. também. Palmeiras e São Paulo. Forte Rei. E Santos e Corinthians. Já que você quer falar quem passa, antes de eu passar pro Mauro Betting, vai. Vai. Santos e Corinthians, quem passa? O programa fica bom quando você não fica lendo esse papel aí. Aí a gente zoa, vai como... Já que é pra printar, tem uma sugestão aqui, desculpa ser mais ainda metido. Acho que pode ser, você pode fazer a rodada. O Vampeta vai e a gente vai. Hoje eu tô a fim de abrir meu coração. Então tá bom. Então vamos lá. Santos e Corinthians, pra mim passa Corinthians. Corinthians. Bruno. Corinthians. Vanderlei Nogueira. Corinthians. 55-45 pro Corinthians. Ele veio agora... Ele vem com a porcentagem. Ele é... Não é, Então vamos lá. não é mureta, exatamente para dizer, diferentemente de você de ser mureta, é para dizer quanto que eu acho que passa mesmo. Palmeiras Você e é São mureta. Paulo. Pra mim, passa o Palmeiras. Palmeiras. Bruno. Palmeiras. Vanderlei. Palmeiras. Lembrando que é hoje, Palmeiras 60%. São Paulo 40%. Então, Palmeiras 60, São Paulo 40. Ceará e Fortaleza. Eu acho que passa o Fortaleza. Aí, eu só foi o presidente dar entrevista pra ele de meia hora que ele tá... Fala do Ceará, pra mim passa o Ceará, Fortaleza. passa o Mozão. Então tá, você Passa é o Mozão. Mozão. Bruno Prado. Fortaleza. Vanderlei. Ceará. Mauro. Fortaleza 51, o Ceará 49. Agora eu vou muretar mesmo. Olha só, Fortaleza. então Fortaleza Tá muito ganhou por equilibrado. 1, hein? Tá muito equilibrado. Ganhou por 1. E tem Atlético Goianiense e Goiás. Eu aposto no Atlético Goianiense. Esse jogo aí vai dar, que nem o professor gosta, vai dar 15 pênaltis, sabe por quê? Porque eu joguei no Goiás, fui campeão goiano, joguei a Libertadores. E o Atlético Goianiense, o presidente é meu amigo, mandou um kit daquela camisa, que eu falei que é a camisa mais bonita do É Brasil. bonita, tá muito bonita mesmo. Então o Mureta vai pros pênaltis. Só nesse aí que eu vou ficar, porque eu sou Qual foi bem, querido... vai prefer. Nos Esses pênaltis dois- ganha quem? Hã? E Nos pênaltis ganha quem? Ah, nos pênaltis aí, eu vou estar com o professor Vanderlei do lado, eu vou dizer... Não, aí, não professor, pode. Você não pode não ter um que passe. Você Fala falou que ia um. falar. Então você vai falar. vai Foi na- você que convocou. Vai no cara coroa. Tá bom, Vai ser quem? 50 pênaltis. Eu vou saber onde a Amanda vai cair. Você foi o primeiro a falar. Eu não vou Você sabe. fugir. Aliás, eu já vou tinha falar. de Só esse eu falei, você viu o que eu falei? Mas não interessa. Você Só não esse. mureta, eu que sou mureta. Você Só tem que esse. falar um. Só esse. Fala um. Então vai o Goiás, né? Jair Ventura é meu amigo. Bruno Jogou Prado. comigo no PSV. Vou então. no Goiás. Vanderlei. Goianense. Atlético 51, Goiás 49, mas gostei do... Vai no Olha terceiro aí, dos ó. pênaltis. Também Ganhou o muro. Atlético Goianiense. Também Então, muro. agora, antes da gente ir para os outros confrontos, esses confrontos estaduais, né? Maravilhoso. É impressionante. Saíram 4. E isso mexe com a audiência. É bom para quem faz transmissão como a gente. É bom para quem faz programa, né, esportivo, como a gente, né? Que tem aí esses clássicos estaduais. E é bom pro torcedor, né? É muito bom pro Com detalhe torcedor rapidinho. que você tem esses clássicos estaduais Então, contra o seu rival. 4 estaduais de 8. E tem, pra mim, o clássico aí sim regional, né? Ia ser bom a gente falar, porque a gente tem a mania de errar as coisas. Não é querer dar de professor Pasquale. A gente não vai falar, não, torneios regionais. Não, torneio regional é Rio São Paulo. É região.
Norte, Sul, Sudeste, é estadual que fala. A gente consegue errar o que é básico, mas enfim. Temos aí um clássico que é regional, porque da Sudeste envolvendo Rio de Janeiro e Minas Gerais, e que para mim é a maior rivalidade interestadual do Brasil, que é Atlético Mineiro e Flamengo. Então, além disso, a gente tem 4 grandes clássicos estaduais e mais um, para mim, o maior e regional interestadual. Então tá demais, né? E assim, só para dizer aqui, se eu fosse, digamos, se fosse dono de uma televisão, qual você transmitiria? Né? Você só tem direito a escolher um. Você pode ter a primeira escolha, mas qual você transmitiria? Dos clássicos estaduais não, ou de todos? Não, de todos. Cara, eu pensaria, Atlético e Flamengo. Eu ficaria com o Atlético e Flamengo. Eu não ficaria com os estaduais, eu ficaria com o Atlético e Flamengo. Até Flamengo pelo e nível Atlético deles, Mineiro. que validade, eu ficaria com o Atlético e Flamengo. Mas muito disputado com Palmeiras e São Paulo. Porque Palmeiras e São Paulo, se você somar as torcidas, não saberia dizer dessa conta aqui, talvez dê mais do que Corinthians. Corinthians é o maior, tal, em relação aos de São Paulo. E a gente tá pensando até em audiência, mas eu acho que Atlético e Flamengo, até pela qualidade do futebol do Galo, do Flamengo, pela rivalidade, pelo que a gente viu na Supercopa, eu ainda escolheria Atlético Mineiro e Mas Flamengo. divide as praças. Além de você pegar mais praças. Então vai ser um sucesso Qualquer coisa. para toda a transmissão. Para qualquer que Norte, seja. para Nordeste, verdade. tá certo? Para o Sul. Então, Na dúvida eu escolho o Flamengo sempre. Eu acho que, olha, foi a dedo. foi a dedo. Falando essas bolinhas, tava marcando, é possível. Quando terminou, eu falei assim, claro, a gente pensa mesmo, depois, não é possível, os caras não fizeram sorteio, reuniram uma mesa, um simpósio, olha, esses são os jogos melhores para abrir a competição, vamos fazer isso. É uma brincadeira, mas que foi uma delícia, foi uma delícia. Então, e eu torço também na brincadeira que todos terminem empatados, porque é um show, será um teste cardíaco sem pagar. Bom, vamos lá, seguindo os palpites. Cruzeiro e Fluminense. Eita, essa eu vou gerar polêmica. Essa eu vou gerar polêmica. Cruzeiro. Fluminense. Cruzeiro, maior campeão, vale destacar. Maior campeão da Copa do Brasil. E que vem se recuperando aí, é líder isolado da Série B, vem se reerguendo com o Ronaldo. Eu acho que o Cruzeiro pode aprontar esse confronto. Claro que pode. O Fábio é o goleiro do Fluminense. Fluminense também. 2. Mauro. E eu vou pro time da Série A ainda, embora o Cruzeiro vai voltar e deve permanecer. Eu vou de 51-49 também, bem equilibrado pro Fluminense. Bruno. Fluminense. Então, só eu votei aí no Cruzeiro, nesse confronto. E o Vanderlei chamou atenção para um aspecto que a torcida do Cruzeiro inteira postou isso ontem. Como vai ser esse reencontro? Fábio, que é um dos maiores ídolos da história do clube, quase 1000 jogos contra o Cruzeiro. Que tá muito bem nas mãos do Rafael também, invicto. Fundamental, é um ótimo goleiro, mas não tem nada a ver com essa história, Rafael. Verdade, Rafael Cabral. Não é só o conjunto, só o jogo que eu coloquei no meu palpite. É óbvio, não precisa do pacote, ser nenhum investigador para saber. Eu coloquei no pacote, né? A maneira como foi feita a coisa com o Fábio. Então, e aí o sorteio provoca esse reencontro. Fiquei com o Fluminense. A gente tem agora Atlético Paranaense e Bahia. Olha aí, eu acho que passa o Furacão. Vamp. Furacão. Bruno. Sim, Atlético também. Atlético. 55 pro Furacão, 45 pro Bahia. Então, unanimidade Atlético Paranaense. Temos aí Botafogo e América Mineiro. Pra mim, passa o Botafogo. Botafogo. Bruno. América. Vanderlei. América. 55 Botafogo, 45 América. Então, ganhou o Botafogo e agora aquele que o Mauro Betti disse que é o jogo principal. Flamengo e Atlético Mineiro. Vamos lá, meu palpite. Se Paulo Souza fica, Atlético Mineiro. Se Paulo Souza cai, Flamengo. Não, palpite, essa é a torcida descancarada. Não é. Mas é minha opinião. Eu acho que se o Paulo Souza fica, o Flamengo joga um futebol horroroso. E eu não acho que seria favorito. Se vem um outro treinador que dê pro Flamengo uma cara, eu acho o Flamengo favorito. Ali é o jogo mais equilibrado. Eu acho que passa o Atlético Mineiro. Bruno Prado. Atlético. Galo. Já que você colocou um asterisco na sua opinião, certo? Queria dizer o seguinte. O Flamengo jogou bem contra o Palmeiras? Parece que todo mundo aplaudiu como o Flamengo jogou contra o Palmeiras. No Brasileirão agora? Não ganhou, mas jogou bem, todo mundo aplaudiu. O técnico era o Paulo Souza. E alguém me perguntou isso ontem, Osmar. Por que todos os outros jogos foram fracos e aquele foi bom? Eu falei assim, sabe o que acontece? Porque estava lá o componente
pessoal de cada jogador. Todo mundo fala que esse tal de Palmeiras é bom. Nós vamos jogar pacas. E foi o que aconteceu. E depois, não se empenharam muito sob o comando do Paulo Souza. É a minha visão. Então, nesse jogo aí, é o seguinte, vai dar Flamengo. Pelo mesmo, eu tenho que ser coerente em alguns momentos. Eu sou incoerente, mas em alguns momentos eu sou coerente. Então, em alguns momentos, eu sou coerente. Nesse jogo, estará de novo em campo o pessoal dos jogadores. Esse é o grande time, esse é o tal de El Turco, esse é o tal do Hulk, esse negócio todo. Então eles vão jogar de forma diferente. Então, nesse jogo, para mim, dá Flamengo. Mauro Betti. 51-49 pro Galo, pelo momento que vive, pela tranquilidade, mas o que você falou, não estou falando nem que você está torcendo ou não está, assim, é um fato, pode mudar muita coisa mesmo nesse aspecto. Sim, pode mudar muito até lá. O Paulo Souza, inclusive, está com muito risco de queda no Flamengo, isso é informação, muito risco de queda no Flamengo. O Paulo Souza, porque o presidente Rodolfo Landim perdeu a paciência, o Marcos Braz segue tentando bancar, mas o presidente Rodolfo Landim já não tem certeza de que ele quer o Paulo Souza no comando do Flamengo. Agora, esse confronto, ele tem aí alguns elementos. Como disse o Mauro, já é uma rivalidade. O atleticano fala do José Roberto Wright, fala do Brasileirão de 80. Aí teve também a semifinal da Copa do Brasil, que teve aquela virada histórica do Atlético Mineiro pra cima do Flamengo em 2014, se eu não me engano, né, Bruno? Sim, foi. 14. Com aquele gol do Luan, menino maluquinho. Tem a vitória do Atlético Mineiro na final da Supercopa do Brasil agora, contra o Flamengo. E, além disso, tiveram várias trocas de farpas aí nas redes sociais. Entre dirigentes, inclusive. E jogadores. Sim, teve um dirigente do Flamengo que falou dos pênaltis marcados pelo Galo, e aí o presidente do Galo respondeu. E teve, Vamp, recentemente, Hulk e Gabigol. Teve aquela situação que o Gabigol falou, se eu dou esse pontapé num jogador, eu sou expulso e suspenso. Aí o Hulk respondeu. Então, são vários elementos que tornam esse jogo o grande jogo dessas oitavas de final, ao lado, claro, de Palmeiras e São Paulo. E tem um detalhe ali, né? A arte tá ali, né? Cruzeiro e Fluminense. O segundo jogo é em Cruzeiro. Sim, é no Mineirão. É que ali tá... O Flamengo faz o segundo jogo em casa, o Santos faz o segundo jogo na Vila, o Palmeiras no estádio dele, o Atlético... Os times da esquerda, eles decidem o confronto em casa, tá escrito ali embaixo, ó. Então, Cruzeiro, Flamengo, Santos, Palmeiras, Furacão, Goiás, Ceará e Botafogo, eles decidem seus jogos em casa. Você acha que no primeiro jogo é que se define tudo, né? É que eu acho que o primeiro jogo sempre tem um peso muito grande. Mas, claro, permite, quando você coloca dois grandões e tal, essas coisas, pode mudar. Tivemos recentemente aí a grande vantagem do São Paulo e tomou uma virada no segundo jogo, tá certo? Então, isso pode acontecer. Mas nesse jogo, que é um jogão mesmo, Atlético e Flamengo, eu vejo dessa maneira. Você veja, o Aymar fez uma observação, mas se ele for embora, eu acho que o Flamengo vai jogar um futebol melhor, certo? Seja quem for, quer dizer, com meia hora da chegada de um treinador, o time já vai jogar melhor. O que você passa pela sua cabeça? Não, Aymar, você que nos acompanha, o que você passa? Que os jogadores, digamos assim, ficaram mais motivados. Ou não? É correto isso? Outra coisa que você falou assim, tá vibrando, gostou do sorteio da Copa do Brasil, sabe por quê? Eu quero ver agora se vai ter rodízio, se vai poupar os caras. Tem aí depois Libertadores, a maioria ali tá Libertadores e Sul-Americana. Se vai fazer um rodízio, poupa e cai fora da competição, pra ver se o torcedor fica satisfeito. É verdade. Por isso que eu tava vibrando. Nenhum treinador vai poupar time nesses confrontos aí. Não é machucado. Não é possível. Então, é isso que eu quero ver. O jogo uma rodada domingo no Campeonato Brasileiro. Agora. Quando é o primeiro jogo? Tem a data já ali? Na última semana de junho. Na última semana. A Copa do Brasil, né? Na última semana de junho. E a Libertadores é só o mês que vem? Não, peraí, acho que é o contrário. Não, agora, o Brasil. E você tem... Dia 20. A Libertadores que é na última semana, isso. 2023 é para quase o mês, volta 15 ou 16 ou 14. E você tem muitas Não, possibilidades. mas só que aí, Quase um mês. 22, 23 Copa do Brasil e 28 Libertadores. É isso aí. E Campeonato Nacional. Aí eu quero ver se a cavalaria vai ficar em casa, se vai dar oportunidade o cara ir pro pagode tocar o tantã. Porque é isso, né? Quem vai poupar, né? Ninguém vai poupar. Vai descansar, eu falo direto. Botou jogador solteiro pra descansar, irmão? Esquece. Ó,
E a gente tem ainda uma possibilidade grande de clássicos também nas quartas. Porque, ó, pode passar Flamengo, Fluminense e Botafogo. Pode passar Cruzeiro e Atlético Mineiro. Pode passar Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos. Ainda vão ter muitos clássicos aí. Vai ser da bolinha, né? Sim, vai ser sorteio. Então, ainda vem muito clássico pela frente. Essa Copa do Brasil tem tudo pra ser a melhor dos últimos anos. E não só isso, por exemplo, ó, Flamengo e Atlético Mineiro. Quem foi eliminado de uma comissão dessa? Uma fumacinha tem também. Sem dúvida. Ou aquele negócio que o Papa recebe lá quando sai a fumaça. Vai ter. Palmeiras e São Paulo. Palmeiras não, o Abel Ferreira é incaível. Vai dar fumaça. Não, se cair, dá fumaça. Entendeu? Dá fumaça pra qualquer um ali. Dá fumaça. Ó, O São Paulo tem um histórico de 14 eliminações há 50 anos. Nos últimos 50 anos, são 14 vezes que o São Paulo passou pelo Palmeiras em mata-mata. Claro que nas últimas vezes o Palmeiras melhor, nesse ano mesmo, da maneira como foi no Paulista, como havia sido na Libertadores do ano passado, mas dá uma equilibrada. Mas o momento do Por Palmeiras... exemplo, o Corinthians não passando, dá fumaça. O Santos, Fabinho, eu acho que já não dá. Então, eu acho certo isso. Eu acho que tem que dar fumaça. O problema é a indiferença. Se der indiferença, nem no campeonato do Alasca. É muita frieza. É verdade. Não dá, cara. É verdade. Entendeu? Sul-Americana, Copa do Brasil, brasileiro, qualquer tipo de competição, tem que dar uma fumaça para quem perde. Não é possível. Eu não estou falando de futebol. Se vende a imagem de emoção, e é verdade. Tá certo? Se vende a imagem que a gente está querendo que seja um futebol profissional, bem cuidado, bem dirigido. Perdeu. Tem que ter. Eu não falei que tem que ser uma fogueira, que tem implosão, não estou falando isso. Mas pura e simplesmente perdeu, ok. Amanhã vamos. Não é isso. Eu não concordo com isso. Eu acho que tem que ter sim fumaça. Não prosperou, tem que ter reclamação. Senão, toda aquela história, ei, estádio cheio, que emoção, que bonito, celular ligado. O que significa isso? Nada. Você desliga a chavinha, acabou o jogo, vira a chavinha, acabou, não tem mais nenhum comentário. Eu não concordo com isso. Não, e outra coisa, né? O Vamp até brincou. Eu sou o maior crítico da CBF. Eu odeio a CBF. Agora, esse negócio de teoria da conspiração, armação, isso aí não existe. Isso aí não existe, até porque senão sempre iria acontecer. Aí é o Bebeto, aí é o Fui Clear, é a Janaína, é a Copa do Brasil, é o Interbras que paga as contas, é o Naming Rights, né, que nunca fala, mas enfim, que é o Naming Rights agora. Gente, sabe... Não dá pra acontecer. O Vanderlei, a gente fala, é um pouco do folclore, mas não deve ser muito distante daquilo. Aquela coisa da bolinha mais fria, né? Os caras, inclusive, é uma discussão. Era frio ou era quente? Não, era frio porque quente se faz assim. O frio se segura melhor. Por que o sorteio, né? Por que a caixa, sei lá, o saco virou de plástico e ficou transparente? Por quê? Também, exato. Olha, atenção, claro, você prova que dentro daquele trambique lá, eu não provo, mas eu acho que teve. Tá certo? Eu não provo, não estou dentro do saco lá, não sei. Tá certo? Mas tem todo o cheiro de trambicagem. Tá certo? Aquilo que já foi feito no passado, inclusive, especialmente em competições sul-americanas. Opa! Em porões, sorteios feitos em porões, por exemplo, do Teófilo Salinas, no Peru. Tá certo? Ele, presidente da Conmebol, fez o sorteio dentro de um saquinho preto. Atenção, o árbitro será Vampeta. Tá certo? É quem eles queriam que apitasse. Então, aí foi tão grande o escândalo, veio ano após ano, que começou a ter essa transparência. Aberta, até a Copa do Mundo. Vai lá, põe a mão, você vê como é que é, as bolas com um número grande. Então, quem vai sortear não olha para dentro. E tudo bem, é impensável que tenha algum calor, que a gente brincou aqui, para identificar. Mas eles foram tentando dar um pouco mais de transparência nisso. Mas nesse caso, que o Osmar falou, já transpirou nas redes sociais, transpirou porque foi tão perfeito que parece que foi Michelangelo que fez. Em 2006 eu participei de uma trambicagem dessa, eu vou contar pra vocês. Eita! Agora vai estourar, vou arrebentar com a audiência agora. Eita! Uma trambicagem dessa. Então vai. Então vou contar, vou arrebentar hoje. Aí, informação. O UOL solta tudo, todo mundo. Em minha casa, nas Areias das Farias, a gente fazia um bolo na Copa do Mundo. Vamos comer esse bebe lá em casa, todo mundo. E aí tinha esse negócio de sorteado, é um bolão. Aí que era meus primos, que era da casa, falava, ó, pega os papel grande. Porque pega os papel grande que são só os atacantes. É Ronaldo, Adriano, Kaká e Ronaldinho Gaúcho. Só dava casa. Você tá de brincadeira. Botava os zagueiros com papel pequeno e os grandes era...
E assim, quando se levanta a teoria sobre um sorteio, alguma coisa, né? Sobre manipulação de alguma coisa, você tem que ter indícios, né? Ó, eu acho que isso aqui foi manipulado porque aconteceu isso, isso e isso. Quando não tem indício, aí não tem como dizer nada. Achar, todo mundo pode achar o que quiser, pode comentar em casa, no bar. Não, eu acho que aquilo lá foi manipulado. Mas, para levantar isso publicamente, tem que ter algum indício. Não, isso aconteceu, isso indica que pode ter. Aí sim. Mas, senão, não. Fica no folclore, fica naquela... Assim, se o resultado que aconteceu eu gostei, foi limpo. Se aconteceu o que eu não gostei, foi sujo. Aí o que pesou foi a perfeição. Foi bom. Foi bom o sorteio. A perfeição. Não, e a gente espera, Todo mundo adorou. Não, e a gente sempre... Foi muito Pra quem gosta de bola, todo mundo adorou. Não, e a gente sempre comenta isso, né? Que a gente às vezes espera jogaços, né? E não acontecem, como foi agora Palmeiras e Atlético Mineiro. Sim, exato. Tomara que esses jogos sejam jogaços. Porque a gente tem, imagina, Flamengo e Atlético Mineiro, Palmeiras e São Paulo, Santos e Corinthians, próprio Ceará e Fortaleza. Eu acho que vai ser um jogão também, estádio lotado, Castelão lotado. Uma das mais polêmicas finais da história do Goiano foi esse ano também, fora estão na Série A. Gente, olha, se você pudesse realmente escolher as bolinhas, você não ia ter coisa melhor. Ó, a gente vai finalizando o bate-pronto na TV Jovem Pan.